É, acabei abusando um pouquinho da sorte e paguei o preço. Estou aqui hoje para falar com vocês aí desse último trimestre de treinos. Se você está chegando por aqui agora, professor Gustavo Nogas na área, canal Por Que Correr. E esse é um quadro onde eu falo um pouquinho aí do que rolou nos últimos 3 meses aí de treino. Então vamos falar de julho, agosto, setembro, terceiro trimestre de 2022. Se você não conferiu, tá no card também vídeos aí dos outros resumos trimestrais, né? A ideia é trazer um pouco aí do que eu gosto do mercado financeiro, né? As empresas da bolsa normalmente apresentam esses balanços trimestrais aí, mostrando como foi, né? E também falando um pouquinho da projeção futura, de como é que estão as coisas e o que espera para a sequência. E eu trouxe isso para a corrida, para os meus treinos, então já vale aquela inscrição, já vale aquela curtida. Se ainda não tiver inscrito, ativa as notificações aí, curte, comenta, compartilha com a sua galera da corrida. E eu tô aqui com a colinha, né, desses 3 meses e foram alcançados alguns objetivos bem importantes, mas infelizmente acho que eu abusei um pouquinho aí. Fazer 2 maratonas em menos de 30 dias não é aconselhado e fiz, acabei sentindo aí no ciclo uma lesão, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Falar primeiramente aí do mês de julho, então foi um mês redondo, consegui encaixar o volume de treino, encaixar as provas que eu queria fazer, foram 324 quilômetros de corrida em julho e 2 participações em prova, né? Eu fiz aí 5K das estações. Queria muito ter rodado, né, numa prova presencial aí o recorde, né, que eu já tinha feito em treino esse ano, né, abaixo dos 16 minutos aí, mas não rolou. Subidinha no meio do percurso pegou. Tem vídeo dessa prova no card e acabou sendo bem legal que eu fui campeão geral da prova de 5K. Fiz ali aproximadamente 16,4, né, deu 3,13 de média e foi show de bola. Só que o objetivo principal era a maratona, né, desse ciclo. A maratona de Floripa era a prova principal e eu acabei encaixando a maratona de Brusque no meio do caminho aí, que seria ali na data do longo de 36 quilômetros. Então eu falei, vou pegar esse treino e vou tentar fazer essa prova para ir sem pretensão, né. Falei, vou fazer 3 ciclos aí de 12 quilômetros na prova, né, e ver se encaixa. A hora que chegar ali no 36 eu vejo se eu tô bem, se eu não tô. Se estiver muito cansado, alguma coisa, eu paro, tranquilo. E aí acabou que eu fiz a prova, né? Completei os 42 e acabei já tirando aquela pressão também de ter que ir pra Floripa fazer o sub 3, porque já saiu lá em Brusque, saiu no treino. E apesar de ter dado uma quebra no final ali, a ideia era terminar esse treino em 2 horas e 51, mais ou menos. Então já fui assim pra não bater na trave, né? Não correr o risco. E rolou, a prova foi dia 31 de julho, finalizei ela em 2 horas 53 e 56, então deu uma quebradinha no final ali, mas faz parte, já tirou aquele peso, né? Ainda de quebra rolou um pódio, bem legal, os troféus estão aqui, inclusive, né? Das provas que eu participei nesse trimestre. Fechei o mês bem legal de julho, mas já com desconforto, né? No joelho esquerdo, sensação de princípio da lesão aí, já estava no longo de 32 foi o primeiro que eu senti, né? Já um pouco assim de falta de força, parecia em determinado momento do treino, passava ali dos 22, 23, já uma sensação estranha na perna esquerda. Mas o recover, né, que eu tenho feito semanalmente me ajudou demais. Então eu terminava o treino às vezes com esse desconforto, mas ia lá fazer uma liberação e tal. Tentei manter ali o treinamento de força, né, na pegada, mas acabou que mesmo assim não suportou, né? Acho que a carga foi meio grande. Que daí em agosto já emendou também, né? Tinha 2 provas para fazer, além da maratona de Floripa, que foi dia 28, eu tinha o circuito ali da PM de 5 quilômetros. E, cara, eu fiz a escolha do 5K por ser uma prova mais curta, sabia que ia ser pancada, mas nos 10 ia acabar não sendo tão menos intenso do que os 5, né? Não ia querer fazer uma prova tão devagar. Então eu falei, já que eu vou fazer uma prova, vou nos 5 também. Fui campeão geral também de 5 nessa prova, 16 e alguma coisa, deu 3,15 de média. E
nessa prova, para falar a verdade, foi a única atividade do mês de agosto em que eu não senti nada. Não senti dor nenhuma, foi 100%. Porque nos outros, todos os treinos, cara, tava tendo um desconforto, né? Passava ali quilômetro 10, mais ou menos, começou lá nos longos sentindo 20 e pouco e foi diminuindo. Até um ponto que em praticamente todos os treinos eu sentia esse mesmo desconforto. E a gente não quer não quer largar o osso, né, como a gente brinca. Eu fiz a prova, continuei fazendo recover e tal, recuperei bem. Acabei fechando um volume um pouco menor, então agosto foram 220 km, né, porque eu não consegui treinar tanto. E também já fica naquela parte ali de entrar no polimento, de baixar um pouco o volume mesmo para fazer a maratona. E eu fui para Floripa, final de agosto, e foi boa a prova. Uma prova bem difícil, muito vento. Eu estava até o 38 tranquilo para fazer um recorde ainda. A ideia era rodar 2:46 lá e sabia que esse tempo já não ia dar ali a partir na verdade desde a largada, com aquele vento que estava o clima, a gente já repensou nas estratégias, né? Mas até o 30 eu estava bem para rodar ali 2:47 ainda, 2:48. Até o 38 eu estava no ritmo. E daí veio a cãibra, desandou os quilômetros finais ali. Certamente já por causa da lesão, porque a perna no 20 e poucos ela já começou a ter essa sensação assim de que não estava respondendo 100%. E eu fui, né, insistindo, fui mantendo, já vim até aqui. Bate aquela questão assim da cabeça daí, eu nunca deixei de terminar uma maratona, ainda tá na possibilidade do recorde, inclusive eu fui com a possibilidade de bater o RP até o 41, mesmo dando câimbra no 38, o cara ainda tava ali para 2:52, ainda, tava confiante. Aí no 41 travou realmente a posterior, no 38 tinha travado da direita, no 41 travou da esquerda, daí azedou. Ali já não tinha condição, eu tinha que ter feito o último quilômetro abaixo de 3:40, eu acho. E falei, cara, não dá, tô conseguindo mal trotar aqui. Então só completei de 2:55, mesmo assim um baita tempo. Então foram 2 maratonas sub 3 horas e 2 provas de 5K que eu fui campeão geral nesse trimestre em menos de 50 dias. Então eu acho que ter se lesionado aí foi parte do processo, né? Acabei abusando um pouco. Deixei de lado um pouquinho de trabalho de mobilidade, poderia ter feito mais, acabei não fazendo. O fortalecimento eu mantive, mas talvez tenha sido pouco. E são coisas para a gente aprender aí para a sequência. Setembro foi um mês mais off. O que eu consegui fazer foi as arbitragens, né? Estímulos ali de corrida e caminhada, principalmente na grama, não me traziam desconforto. Mesmo assim, eu preferi não treinar. Eu fiquei 2 semanas sem treinar nada, só fazendo os jogos que era necessário. Pensando assim, tentar uma recuperação, né, melhor, mais rápida. Se eu tentar treinar aqui mesmo não sentindo dor, de repente eu estou mascarando alguma coisa e não vai dar certo. E a partir da 3ª semana eu já comecei a fazer uns trotinhos descalço, assim, e fui mantendo assim algo mais tranquilo. Então, setembro fechou 75 km só. Bem abaixo da média, total de 619 km nesses 3 meses, sendo que a meta aí era 875. Então, azedou. A meta anual, 3.500 km, para eu bater ela, eu teria que fazer nesses últimos 3 meses agora 1.100 km. E nem no mês no trimestre que eu fui melhor, que foi o segundo, que eu fiz 990, se não me engano, né, não cheguei perto desses 1.100, e seria até um pouco insano da minha parte querer rodar 1.100 km nesses 3 meses agora, voltando, né, de uma lesão. Então essa meta infelizmente vai ficar de lado, e a bike também eu esperava compensar um pouco nesse período que eu não estava fazendo tanto volume de corrida na bike. E cara, o clima, ficou praticamente 3 semanas só chovendo aqui e frio ainda, então, com a imunidade mais baixa de ter feito a prova tal, de tá recuperando, eu achei melhor não arriscar de querer pedalar com vento, com chuva, com frio, fazer muita coisa e acabar
pegando uma gripe, sei lá, ia ficar pior ainda. Então na bike foram só 320 km nesse trimestre, bem abaixo. Estou tentando encaixar mais rodagem de bike aí agora, que o clima vai, esperamos, melhorar, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Bacana falar, tênis que eu mais usei nesse trimestre foi o Vaporfly, porque obviamente eu fiz alguns treinos longos ali com ele para sentir, fiz a maratona, então foram 124 km de Vaporfly. E o segundo foi correndo descalço, fiz 87 km correndo descalço nesse trimestre. Tá dentro da meta, pelo menos a corrida descalço continua dentro do objetivo aí. Por curiosidade, o terceiro foi o K12, né, o Kinvara, 78 km, e o Prism com 73 foi o quarto. Já que a gente está nessa de quebrar os objetivos, né, dificilmente vamos alcançar, eu coloquei algumas pequenas metas aí para esse último trimestre para não ficar sem nada. Então, primeiro é tentar voltar a correr sem dor, tranquilo, beleza. E eu fiz uma avaliação no Fisional que mostrou uma mobilidade muito ruim, que com certeza influenciou nessa lesão. Tá o gráfico aqui, pra você dar uma olhada, mas muito vermelho, né, cara? Quase 50% aí de, digamos, sem funcionalidade, né, cara? Sem mobilidade. 47% no vermelho e boa parte no amarelo, que seria assim aquela logística do sinal mesmo. Vermelho tá ruim, amarelo atenção e o verde seria o bom. Então o objetivo para esse último trimestre é que esse gráfico fique pelo menos metade verde, cara, porque daí a gente vai ter uma condição talvez de voltar a treinar melhor, sem dor e evoluir sem tanto risco, digamos assim, de voltar a ter uma nova lesão. E além disso, ter um equilíbrio maior da força aí, que mostrou também no teste que estava bem desigual. Esses vídeos estão no card ou estão na descrição que eu tenho comentado, mas é bem bacana de você conferir. Então, resumão aí desse trimestre de treinos e provas, foram 4. As provas foram sensacionais, apesar do desconforto e da lesão em Floripa principalmente, mas, poxa, fazer 2 maratonas sub-3 e 2 provas de 5K, ser campeão geral, foi sensacional. É lógico que eu não queria ter me machucado, mas a gente fica assim naquela de tá ruim, mas tá bom, né? Foi um desempenho muito legal. Acho que o primeiro semestre de treinos e não ter feito tantas provas acarretou uma consistência boa para eu chegar a conquistar esses objetivos aí. E agora foco na recuperação. Eu estou inscrito para esse próximo trimestre no Circuito das Estações, que é agora em outubro, e provavelmente farei a prova do Sesc aqui em Curitiba em novembro. São as únicas 2 provas que eu quero fazer, provavelmente para participar, né? Inclusive essa prova das estações eu estou com uma ideia diferente aí, em breve vai ter vídeo aqui para você conferir. Fechado? Se você gostou do vídeo, gostou do tema, comenta aí também como é que estão aí seus treinos, se você costuma acompanhar esse resumo aí, né, do que você faz, não faz, objetivo, se você alinha isso com o seu treinador ou não, para ter metas a longo prazo, médio prazo, curto prazo. É bacana falar também que essas informações estão lá no meu Strava, no meu Connect da Garmin. Se você quiser seguir lá, tem o grupo do canal também, os links estão aqui na descrição. Na descrição tem a nossa lojinha no Shopee, se você tiver interesse em conhecer os produtos lá, camiseta, squeeze e outras coisas com a marca do canal. Dá essa força aí pra gente também, né? Divulgar, ter aí na sua cidade, nos seus treinos, a marca do canal, para chegar a mais pessoas aí, fazer o canal crescer, certo? Peço novamente aquela força, se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo na confiança, compartilha ele com a sua galera da corrida. E é isso, galera. Fico por aqui, agradeço demais a atenção, bons treinos, até o próximo vídeo.